estão vocês? Tudo bom? Tia Flávia pediu para eu gravar um vídeo para falar com vocês. Estou muito feliz em poder fazer isso. Só que antes de começar, eu vou pedir para o meu mordomo me servir um cafezinho. Eu gosto muito de tomar um cafezinho, não tomo em exagero, um ou dois por dia, assim, no máximo, mas é muito gostoso. Me relaxa, me ajuda a pensar. E eu agradeço porque esse mordomo que eu tenho aqui em casa, ele me serve muito bem. O cafezinho dele sai, olha, uma delícia. E não é só isso que ele faz aqui em casa, né? Eu tenho uma vantagem, porque ele também lava a louça, ele cuida das minhas coisas, às vezes ele me serve o café da manhã, ele organiza o que está faltando. Ah, muito obrigada. Ele organiza as coisas que estão faltando para mim. Ele administra as compras da casa, leva o gato para tomar banho, traz de volta. É uma coisa maravilhosa. Sem falar no seguinte, que é uma grande vantagem. Ele é bem novinho, sabe? Mas ele sabe fazer as coisas muito bem. Agora, eu estava aqui pensando sobre essa questão de um mordomo aqui em casa. Isso me lembra um ensino cristão que nós temos, né, na palavra de Deus, que se chama mordomia cristã. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje, bem rapidinho com vocês. Se chama mordomia cristã. Eu vou colocar aqui na minha tela uma pequena imagem que vai nos ajudar a entender o que nós temos para falar, ok? Bom, quem assiste ou já assistiu Jessie, quem passa lá pelo Disney Channel, vai saber quem é esse rapaz, esse gordinho fofinho aí, né? Ele é o Bertrand, o mordomo da Jessie. Muito bem. O que significa mordomia? Mordomia significa cuidar de alguma coisa que pertence a outra pessoa. Olha só que interessante. Deus, ele precisa que nós cuidemos dos assuntos que são de interesse dele. Deus deixou para nós aqui na Terra algumas atividades, algumas tarefas. A igreja de Deus precisa crescer. As pessoas precisam ser cuidadas e abençoadas. E para isso, Deus conta conosco. As pessoas precisam saber que Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados delas. E Deus precisa que nós façamos isto por Ele. Isso se chama serviço de Deus. Isso se chama cuidar dos interesses de Deus. E a mordomia significa exatamente isso. Um mordomo, ele cuida das coisas que não pertencem a ele. Nós, quando fazemos a mordomia para Deus, nós executamos um serviço cuidando das coisas que pertencem a Deus. E aí, eu quero ler para você um versículo que está lá no capítulo de Samuel, lá no livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo, deixa eu ver aqui, 18. Olha que interessante o que ele diz. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Bom, todo mundo conhece o nosso pequeno Samuel, né? Ou grande Samuel. Tanto faz. Samuel, ele cresce no templo e se torna um grande profeta e um grande juiz em Israel. Como funciona isso? A mãe dele não podia ter filhos. Então, ela ora ao Senhor, pede um filho, se compromete com Deus que se ele desse um filho para ela, ela ia entregar esse filho no templo. Deus atende ao pedido dela, o nome da mãe de Samuel é Ana.
Deus atende ao pedido, dá a ela um filho. Ela amamenta esse menino. Quando ele já não precisa mais do leite materno, ela leva ele ao templo, dedica ao Senhor e deixa ele. A Bíblia conta nessa história que desde muito pequeno ele está servindo na casa de Deus. Bom, e esse versículo de 1 Samuel, ele começa contando a experiência de Samuel. Duas palavras que são importantes nós notarmos aqui. Samuel ministrava perante o Senhor. O que quer dizer isto? A palavra ministrar significa servir. Às vezes a gente ouve, o pastor ministrou, o ministro de louvor ministrou, como se ministrar fosse pregar ou falar. Não. Ministrar é servir. Samuel fazia isso na casa do Senhor. Vamos substituir a palavra ministrava por servir, agora que a gente já conhece ela. Samuel servia perante o Senhor. Mas olha que detalhe, sendo ainda menino. Samuel servia ao Senhor sendo ainda menino. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus precisa de você. Deus conta com você. Ele te deu os dons, ele te deu talentos, ele te deu inteligência, ele te deu saúde, te deu uma família que cuida de você. E ele está contando com você. Porque tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eles precisam conhecer a Jesus. As pessoas precisam chegar na igreja e encontrar uma igreja limpa, um ambiente agradável, serem bem recebidas com um sorriso. Deus está contando com você para fazer isso. Porque Deus conta com cada um de nós. Mas não importa qual a sua idade. A gente não precisa ser grande para servir a Deus. A gente não precisa ser adulto. Nós apenas temos que ter no nosso coração o desejo de servir ao Senhor. O desejo de ser um mordomo. Um desejo de cuidar dos assuntos que são do interesse do Senhor. É isso que precisamos. Samuel era ainda um menino. Aqui, quando esse versículo fala de menino, ele não está falando de um jovenzinho, porque o capítulo 3 vai contar a parte quando ele já era um jovem. Então, aquele era uma criança mesmo. Não importa a idade que você tenha. Você pode servir ao Senhor. Com seus dons, com seus talentos, com as suas qualidades, com aquilo que Deus colocar no seu coração. Seja enrolando um fio de um microfone que está na igreja, sendo fazendo um cartãozinho para entregar para as pessoas, ou fazendo bilhetinhos nessa época de coronavírus e passando nas casas dos vizinhos e colocando, porque não pode ter contato, né? Na caixa de correio. Você só precisa ter o coração aberto, entender que Deus conta com você. Certo? E eu quero só colocar mais uma coisa aqui, porque o nosso tempo é pequeno. Eu, inclusive, gostei de ser um tempo pequeno, porque quando a gente tem muito tempo, a gente fala um monte de coisa que não é necessária, né? Por que a gente deve fazer servir ao Senhor? Por que a gente deve exercer a mordomia ao Senhor? Gratidão. Deus fez uma coisa muito grande e muito importante por nós. Ele mandou o seu filho aqui na terra para morrer na cruz, derramar o sangue dele para perdoar os nossos pecados. Não há nada neste mundo que tenha acontecido, que vá acontecer, que seja maior do que esse gesto de amor de Cristo. Por mais que a gente faça, nós nunca conseguiremos compensar. Nem precisamos, porque Deus fez por amor gratuitamente. Mas tudo que nós podemos fazer para mostrar que o nosso coração é grato ao Senhor,
por ter morrido na cruz para perdoar os nossos pecados, nós devemos fazer. Então, eu queria que você que ficasse bem gravado no seu coração esta mensagem, porque é isso que Deus pediu para falar com vocês. Lembre-se de uma coisa: a mordomia cristã é um ensinamento bíblico. Nós precisamos fazer. Mas vamos mudar a palavra mordomia para uma palavra mais fácil de entender. A mordomia significa cuidar das coisas que não nos pertencem. Com todo zelo, com todo carinho, com todo amor. E é isso que Deus pede para nós. Ele vem e diz, olha, estou contando com você para cuidar dos assuntos do meu interesse. Faça como Samuel, servia perante o Senhor, sendo ainda pequeno. Um texto lá em Timóteo que diz assim, Timóteo já era jovem, né? Ele fica um pouco acanhado, porque ele ainda é muito novo, mas Paulo diz para ele, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude. E Jeremias também é outro profeta que é chamado a profetizar, e ele diz, mas eu sou novo. E Deus diz para ele, ninguém diga de você, eu sou muito novo. Porque você não precisa ser grande ou não precisa ser adulto para servir, para fazer a mordomia para o Senhor. Faça isso, porque isso vai mostrar o quanto você é grato pelo sangue que Deus derramou na cruz por você. Amém? Quero fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, muito obrigada por este momento que nós podemos passar aqui, aprendendo da tua palavra. Nosso coração seja sempre grato ao Senhor pelo que o Senhor fez na cruz por nós, mas não só gratos em palavras, como também em atitudes, que possamos servir ao Senhor com os dons e talentos que o Senhor nos deu. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque no coração de cada criança que está assistindo a esse vídeo, meu Pai, de cada junior, pré-adolescente, uma forma de como eles podem servir ao Senhor, de como eles podem exercer a mordomia cristã, meu Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Duas coisas. Vamos parar a apresentação aqui, que eu quero falar com você. Duas coisas. Uma, desafio você a conversar com Deus essa semana e pensar o que eu posso fazer para exercer a mordomia cristã. O que eu posso fazer para cuidar dos assuntos que são do interesse de Deus. Segunda coisa, eu não tenho um mordomo, tá, gente? É meu menino, que embora com 13 anos faz um excelente café para mim, viu? Não só o café, como eu disse, o café da manhã, a louça e outras coisas mais, tá bem? Um grande abraço e um beijo para você.